amores! Tudo bom com vocês? Vamos para a nossa lição 6. Olha, a lição 6 vai falar um lugar onde Deus fala. Eita, quem aí já ouviu a voz de Deus? Como será que é a voz de Deus? Como você imagina que é a voz de Deus? Como um trovão? Como uma música suave? Como será que deve ser a voz do Senhor? Vocês já ouviram? Vocês já tiveram essa curiosidade de tentar ouvir a voz de Deus? Pois nós temos que ouvir, porque Ele sempre fala conosco, tá bom? Então a lição de hoje é um lugar onde Deus fala, né? Então vamos cantar, pegar esse momento de louvor e adoração a Deus, tá bom? Vamos cantar juntos para o Senhor, vamos lá. Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Canta comigo, vamos lá. Vamos lá. Sempre te falas através de um irmão. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Falas comigo até quando te calas. Eu sempre te ouço na tribulação. Tua voz clama e traz consolo ao meu coração. Quando não sei que direção tomar, eu largo tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Muito bem, então fala, Senhor, que eu preciso te ouvir, né? Então essa é a questão da nossa lição de hoje, que eu quero que vocês tenham em mente, tenham no coração de vocês, de pedir a Deus, fala Senhor, porque eu preciso te ouvir, eu quero te ouvir, tá bom? Então neste momento, vou passar para vocês agora o memorizando, depois o texto bíblico, e aí vocês vão dar uma pausa no vídeo e nós vamos começar a nossa história de hoje, tá bom? Então, o tema da nossa lição de hoje é um lugar onde Deus fala, tá bom? Então, olha aí o memorizando de hoje, está escrito em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. Vamos ver o que é que está escrito neste versículo? Diz assim: fala, pois o teu servo está escutando. Muito bem, então neste versículo
nós entendemos que nós devemos estar abertos a ouvir sempre o que Deus tem para falar para nós. Então nós devemos nos ajoelhar e dizer sempre, dizer o tempo todo: fala, Deus, fala, que o teu servo está pronto para te ouvir. Então nós vamos agora ler o capítulo de hoje, né? Ler aí o texto bíblico, e o texto bíblico hoje está escrito em Hebreus, capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2, tá bom? Então, depois que vocês lerem aí a palavra do Senhor, vocês voltam aqui para o vídeo para ouvir a história de hoje. Então, vamos à história de hoje. Lembra que nós vamos falar sobre como Deus fala, né? Então, vamos ver. A maneira de se comunicar mais comum de todos os tempos é o que, né? A fala, não é verdade? Até mesmo quem tem necessidade especial auditiva, né? Que são as pessoas surdas, elas têm um jeito de se comunicar, que é a linguagem de sinais, né? Que é conhecida como Libras, que elas falam através das mãos, mas elas conseguem entender uma com a outra conversando, se falar através dos gestos, tá bom? Então, a fala, cada pessoa tem o seu jeito de falar, tem a sua forma de se comunicar, não é verdade? Cada um tem sua forma de se comunicar. Até aqueles que, como eu acabei de falar, né, que tem problemas auditivos, também tem um jeito de se comunicar. Todos têm um jeito de se comunicar, tá certo? Afinal, é muito bom falar, né? Muito bom conversar com os nossos amigos, contar as novidades, na verdade. Quando temos alguma dúvida, precisamos nos comunicar com alguém mais experiente para também esclarecer as dúvidas. É uma maneira rápida e simples, é falar, é se comunicar, né? Então, o jeito mais fácil de você conseguir conversar com alguém é a comunicação, tá bom? Na lição de hoje aprenderemos sobre falar, mas não é falar qualquer coisa. É um falar muito importante, do qual depende a nossa eternidade. Ai, tia Cindy, meu Deus, é muito importante, vai depender a minha eternidade, exatamente. Nós devemos saber como falar com Deus, nós devemos saber como ouvir a voz de Deus, porque nós viveremos para sempre nos céus, com Ele, adorando a Ele e ouvindo a sua voz eternamente, tá? Então a Bíblia nos ensina que Deus falava com seu povo através de seus profetas. Esses homens eram a boca de Deus. Lembra que a gente falou já em algumas revistas passadas que tinham aqueles profetas, não é? Que eram as pessoas que Deus escolhia para falar para ele, para que ele falasse para o povo, né? E eram pessoas que conseguiam prever outras coisas, porque Deus ele falava para eles, ele comunicava para eles. Então, quando uma pessoa queria falar com Deus, ela não ia direto, antes de Jesus nascer, né? Elas não iam direto a Deus, né? Eles iam a essas pessoas, que eram os profetas. Então, elas iam até essas pessoas, pediam o que elas queriam saber de Deus, o profeta falava com Deus e depois falava para elas. Era dessa forma que acontecia. Porque por causa do nosso pecado, nós estávamos distantes de Deus, não é verdade? Então, o véu do templo era uma forma figurada que falava para que nós não tivéssemos acesso, né? Nós não conseguíamos ter acesso ao Pai. Depois que Jesus veio e morreu na cruz por nós, Ele rasgou esse véu e agora nós temos livre acesso ao nosso Deus. Então, quando Deus queria edificar o povo, falar com o povo, né? Ele primeiro falava com o profeta e depois o profeta transmitia a mensagem de Deus para o povo. Da mesma forma, quando Deus queria também repreender o povo, dizer as suas leis e tudo, ele também transmitia primeiramente ao profeta e depois o profeta chamava a atenção do povo. Então era dessa forma que acontecia. O Senhor também usava os profetas para revelar a sua verdade, a sua vontade perfeita, tá? Então toda a vontade de Deus ela era revelada primeiro aos profetas e depois é que era falado para o povo. Os profetas eram homens escolhidos pelo próprio Senhor para essa função, como eu acabei de dizer, né?
Eles eram escolhidos por Deus para ter essa função. Então João Batista, ele foi um profeta também. E ele foi o último profeta antes de Jesus nascer, né? Antes de Jesus virar o mundo e acontecer tudo da forma que aconteceu. Então Deus continuou a falar com o seu povo por diferentes meios, inclusive por meio do seu Filho amado, quando veio a este mundo. Então, o último profeta que foi daqueles tempos, que Deus falava com ele antes para depois falar com o povo, foi João Batista. Depois que Jesus veio, Jesus foi intermediário também, que falava o que Deus queria para o povo. E depois que Jesus morreu, ele rasgou o véu para que tivéssemos livre acesso a essa conversa com o nosso Cristo. Então, depois da morte de Cristo, como eu acabei de dizer, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, representando nossa livre comunicação com Deus. Após a ascensão do Senhor, aos céus, Ele nos enviou o seu Espírito Santo, que nos mostra a sua perfeita e agradável vontade. É importante destacar que tudo que o Espírito Santo revela aos nossos servos, aos seus servos, os servos de Deus, deve estar em conformidade com a palavra de Deus, que é a maior profecia que temos atualmente. Então, hoje nós temos o quê? Nós temos que pedir discernimento ao Espírito Santo. Então, quando Deus vem falar conosco, quando nós abrimos a nossa palavra, ou quando nós ouvimos na igreja alguém falando, ou quando nós ouvimos um louvor e nós dizemos, Deus falou comigo, Deus só falou com você se aquilo que foi falado está em conformidade com a palavra de Deus, tem que estar de acordo, porque a palavra de Deus não mente. Então, um meio para você saber se Deus falou com você é você olhar para a Bíblia. Mas o pregador tal disse isso comigo e eu fiquei preocupada. Está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com a Bíblia? Então é Deus falando. Então você tem que sempre ter essa preocupação. Quando você quiser ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, você tem que ter esse discernimento. Pedir ao Espírito Santo para que lhe ajude nesse momento. É claro que o Senhor pode usar outros meios para nos falar. Isso vai depender do seu propósito em falar conosco. Algo muito importante também é estarmos no lugar certo para ouvir a Deus. O Senhor pode falar com você onde Ele quiser, mas uma coisa é certa, o lugar mais provável de ouvirmos a voz do Pai é em sua casa, ou seja, na igreja. Então, um lugar onde nós sempre iremos ouvir a voz de Deus é na igreja, tá certo? Então, nós temos que sempre ter em mente, eu vou para a igreja ouvir a voz de Deus. Exatamente, está certo. Você vai conseguir ouvir a voz de Deus, porque Deus habita naquele lugar. Então, um jeito de vocês conseguir ouvir, conseguir tirar esse momento para Deus, você separa, reserva um momento, pega a palavra do Senhor e você ora e pede a Deus, Deus, cala a voz do mundo na minha mente, cala a voz do meu eu, e que eu possa somente ouvir a tua voz, a voz do teu Espírito Santo falando comigo. Então ore dessa forma que o Senhor Deus vai estar falando com você, tá bom? Então nós devemos aprender que Deus, Ele fala sim. Ele não falava só naquele tempo com os profetas, não. Ele fala hoje e Ele fala verdadeiramente aos nossos corações. Nós só devemos estar atentos para ouvir e estar atentos à Bíblia, à palavra de Deus, para que se estiver em conformidade com a palavra de Deus, é Deus falando para a gente terminar e encerrar, tá bom? E eu vou mandar as atividades aí no grupo e também vou mandar os momentos de leitura bíblica desta semana, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, obrigada por mais esta aula, obrigada pelo teu grande amor, obrigada porque o teu Filho Jesus veio a este mundo, morreu em nosso lugar e o Senhor rasgou o véu do templo e hoje nós temos acesso a Ti. Hoje nós podemos ouvir a Tua voz verdadeiramente. Senhor, cala a voz do meu eu, cala a voz do mundo e que eu possa somente ouvir a Tua voz e saber a Tua vontade e seguir os Teus caminhos. Abençoa as vidas dos meus alunos, Senhor, as vidas das seus familiares, da nossa igreja, do nosso pastor, da sua família. Abençoa cada um
e fica conosco, Deus. Livra-nos de toda doença, protege-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo para vocês, saudades e até a próxima.